Boa noite, turma. Tudo bem? Turma, hoje nós vamos ter uma aula de simulação de circuito RL série em corrente alternada, dando continuidade ao que nós vimos na aula passada. Na aula passada tivemos apenas o indutor, né, sendo conectado a uma fonte de corrente alternada, e hoje teremos aí um resistor em série e a gente vai ver aí as diferenças. Muito bem. Portanto, os objetivos, basicamente, a montagem de circuito CA com carga RL série, definição de impedância, que vocês já devem ter visto alguma coisa na teoria, análise das características desse tipo de circuito, procedimentos para instrumentação e, por fim, simulação de exemplo. Peço aí para que vocês loguem no site do Multisim, né, para que possam executar a tarefa. E partimos então para a montagem do circuito, né? Os itens a serem utilizados são basicamente que a fonte, né, o resistor, indutor e referência à terra. Fazemos a ligação do circuito com a fonte, o que seria a fase conectada ao R1, que vale 20 ohms. Em série é uma indutância de 100 mA. E a saída da indutância, fechando aqui no que seria o neutro ou fase, né, o 220 volts aqui se fosse eficazes, né, lembrando que esse valor aqui é valor de pico, tá? Se fosse 220 volts aqui em Sorocaba, seria a fase, por exemplo, né? Mas como nós temos a referência terra aqui, podemos fazer uma analogia aqui com o sistema monofásico, né? Nós temos uma fase lá em cima, o neutro aqui embaixo, e esse neutro é aterrado, né? Na configuração de distribuição estrela, por exemplo. Então, nós temos aqui o circuito, e temos que as expressões para impedância, elas são baseadas na frequência angular, que nós vimos na aula passada, que basicamente se eu tenho frequência, eu tenho uma variação aqui de radianos por segundo, né, porque eu tenho 2π radianos dividido por período de cada segundo, é dado aqui frequência ou velocidade angular, e essa velocidade angular ou frequência, né, esta frequência angular está relacionada a uma indutância, que ao realizarmos operação de produto, nós temos a reatância indutiva. Reatância indutiva é dada em ohms, e com esse dado, sabendo que ele está em série com uma resistência, nós temos que somar de forma vetorial, tá? Então, essa somatória vetorial nos dá o módulo da impedância, que é basicamente a aplicação do teorema de Pitágoras, que fala que a parte resistiva ao quadrado mais a parte reativa ao quadrado, ao extrair a raiz, nós temos a impedância em módulo do circuito, dado em ohms. Só que essa impedância ela tem também o chamado fase, né? Fase ou argumento, ângulo, enfim. Nós chegamos nessa fase, dada em graus, fazendo a operação arco-tangente ou tangente menos 1 da reatância indutiva dividido pela resistência, para esse tipo de circuito aqui, tá certo? Muito bem, então essas duas fórmulas elas são importantes para a análise que nós faremos. E indo adiante, nós temos que esse circuito, ao ser fechado, vai surgir uma corrente que parte aqui da fase, passa por R, L e retorna para o neutro, né, referência do circuito. E essa corrente, ela obedece aqui a lei de Ohm, né, então nós temos que a tensão é a corrente vezes agora a impedância, lembrando que na aula passada era a reatância indutiva. Hoje vai ser impedância porque não é apenas parcela indutiva, nós temos uma parcela resistiva associada. Então, quando entra essa parcela resistiva, o cálculo da corrente vem por tensão dividido por impedância, não apenas por resistência ou apenas por reatância, mas sim essa associação que é conhecida aí como associação série e vetorial ou fasorial, né, já que tratamos aí de circuito de corrente alternada. Partindo aí para a instrumentação, nós temos que, como o circuito ele é série, o que acontece? Existe a fonte, então nós vamos pegar a tensão de referência da fonte em relação ao terra. Temos o resistor e temos o indutor. Como existe aqui uma malha, né, nesse circuito com 3 elementos, nós podemos definir que a tensão entre indutor e resistor vai ser um percentual da tensão que nós temos lá na fonte, né? Porque essa tensão vai ser subdividida de forma vetorial ou fasorial entre resistor e indutor. Essa questão de vetorial, como é feito soma vetorial, vocês devem ter visto na análise de circuitos de corrente alternada ou eletrônica analógica 2, que o professor Jorge já devem ter visto alguma coisa nesse sentido. Basicamente, aquela mesma metodologia, tá, para esse tipo de cálculo. E daí, no simulador, deve-se selecionar a opção Split, porque daí você consegue observar o gráfico
e o circuito, tá? Aqui eu coloquei a foto do gráfico, mas nós teríamos algo parecido com isso daqui, o circuito do lado esquerdo e do lado direito o gráfico. Peço para que vocês cliquem, né? Ao aparecer o gráfico ele vai ficar totalmente distorcido, vai ficar variando no tempo, né? Vai ficar piscando a forma de onda, então peço que vocês cliquem na imagem, tá? E já seleciona aqui alto, tá? O alto ele vai travar a imagem, vai deixar trigada, né? Que a gente chama a imagem na tela, bastando apenas configurar aí no parâmetro de amplitude e parâmetro de período. Beleza, turma? Então nós temos aí definido essa característica. Agora, partindo para análise do gráfico, você tem que, ao pressionar o Alt 7, vai estabilizar a forma de onda na tela e deve-se ajustar os parâmetros de tensão e de corrente para os parâmetros demonstrados abaixo. Tá? Então nós temos aqui o sinal de tensão em azul, que seria a tensão do indutor. Temos a tensão em verde, que é a tensão da fonte, e o pontilhado, que é a corrente. Perceba que do lado esquerdo nós temos a tensão dada em volts, né? Então ele passa aqui dos 200 volts, que eu havia colocado como referência, porque o valor máximo é 220 para a tensão da fonte. Perceba que a linha azul, que é a tensão do indutor, ela não atinge esses 200, tá? Ela está um pouco abaixo. Por quê? Porque é a somatória da tensão do indutor, mas a tensão no resistor deveria ser vetorialmente os 220, como de fato é. Daí você pensa, puxa, mas a corrente está maior que a tensão é 200, é impossível, como assim, né? A não ser que a impedância seja muito baixa, mas pô, 20 ohms, tá meio estranho isso, né? Daí eu falo para vocês observarem aqui, ó, do lado direito nós temos um segundo eixo da vertical, tá? Puxa, 2 eixos na vertical, nunca vi isso. Vou explicar para vocês, é tranquilo, tá? É assim, ó. Esse segundo eixo, você tem que observar só a forma de onda da corrente, tá? Então, quem que é corrente? Corrente é o I, que é o pontilhado. Então, essa forma de onda pontilhada, você não vai espelhar para cá. Aqui para cá vai dar, sei lá, 280 amperes. Você tem que espelhar para o lado direito, tá? Espelhando para o lado direito, o valor de pico vai ser algo entre 4 e 6. Tá? Então, algo mais plausível, né, para a impedância que nós temos no circuito. Outra coisa muito interessante que deve se observar também é que a tensão do indutor ela está ligeiramente adiantada em relação ao referencial da fonte, e a corrente no circuito ela está atrasada em relação tanto à fonte quanto ao indutor. Tá? Lembrando que, se a gente parar para observar aqui, nós temos aqui um ciclo, né? Vamos colocar assim, um semiciclo, né? Ele ocupa aqui um pouco menos de 2 quadrados, né? Ele começa aqui, onde seria o começo do quadrado, e termina um pouco antes. E a linha da corrente, ela cruza também um pouco antes de terminar esse quadrado aqui, ó. Então perceba que ela cruza bem na metade, quando a tensão vai bater no pico. Ou seja, quando a tensão está em 90 graus, a corrente está em 0. Isso daí é a defasagem entre tensão e corrente no indutor, que é de 90 graus. Agora aqui no circuito, tensão da fonte e a corrente, ela tem aquela defasagem dada pelo φ, que foi colocado naquela formulinha de impedância, no slide que eu passei as formulinhas de impedância. A última fórmula, que tem um tangente a menos 1, arco tangente, calcula o ângulo, que é exatamente esse ângulo aqui, ó, do cruzamento do eixo 0, né, do que seria o tempo para a tensão da fonte, e o cruzamento da corrente. Essa distância aqui, em termos angulares, seria exatamente aquele parâmetro, que seria calculado com base na impedância do circuito, tá certo? E aqui o que é importante é definir esses dados aqui, ó. Porque tendo selecionado aqui a parte gráfica apenas, né? Você sai do split, clica no gráfico, basta clicar. Daí tem lá a opção Time Division, eu peço para que com a setinha para a direita vocês selecionem 5 milissegundos por divisão, para aparecer aqui pelo menos 2 ciclos, né, na tela. Valor mínimo e máximo para tensão, 320, negativo e mais 320, para corrente menos 6 para o mínimo e mais 6 para o máximo. Tem que parametrizar com esses dados, senão não vai aparecer algo nesse formato aqui, vai ficar fora, tá? Professor, não consegui deixar exatamente assim. Se eu ver que tem esse formato aqui, está coerente para a atividade que vocês farão na sequência da aula. Então, falando aí da medição da corrente, nós vimos na aula passada, né, que é possível observar aqui, ó, os valores instantâneos,
Um parâmetro muito importante para a gente observar é o parâmetro de pico. Por quê? Porque nós estabelecemos uma tensão de alimentação de pico de 220. Tá? 220 não é aquele, por esse caso aqui, não seria o valor medido com multímetro. Na real, se eu pegar aqui na região fase, dá 220 lá no multímetro, mas a gente vai estudar na próxima aula que esse valor está relacionado a uma média dessa senoide, não efetivamente o valor de pico. Aqui eu considerei 220 como sendo o valor máximo ou o valor de pico da senoide. Perceba que o pico aqui na senoide é de 5,13. Agora, da onde saiu esse valor, né? Por que desse valor? Né? Sabemos que eu posso encontrar isso daqui através da lei de Ohm, né? Então, se eu espelhasse uma coisa interessante aqui, né, ver essa setinha que eu lembrei de comentar, é que o eixo da corrente, perceba que está aqui, ó, entre 6 e 4, né? Entre 6 e 4 nós temos o quê? 5 e alguma coisinha, e de fato 5,13, tá? Então esse parâmetro medido tem que estar espelhando no eixo da vertical para a corrente entre dois valores condizentes, né? 5 está entre 4 e 6, né? Se eu espelhar aqui no eixo, então é uma medida coerente, efetivamente falando. Agora, se eu quero determinar essa corrente de forma teórica, eu estabeleço primeiro a reatância do circuito, né, que é um circuito indutivo, eu utilizo a fórmula do circuito, formulinha para cálculo de reatância indutiva, que é o ômega L, e a gente, substituindo os parâmetros de frequência e indutância, chegaremos em 37,69 ohms. Agora, para o cálculo da impedância do circuito, eu pego os 20 ohms da resistência ao quadrado, mais 37,69 que calculamos agora ao quadrado, extraio a raiz e chego em 42,67 ohms. Essa impedância é o que impede a corrente a atingir valores muito acima dos nominais para a instalação, né, do que a instalação efetivamente suportaria, em termos práticos. Agora, para o cálculo da corrente, portanto, basta pegar a tensão de pico e dividir, aqui está XN, mas é pela impedância, tá? Eu vou dividir por G, vai ficar 220 dividido por 42,67, chegaremos em 5,16 amperes, que é basicamente o que nós temos aqui, parâmetro medido. Certo, turma? Então perceba, 5,3, muito próximo de 5,16, nós temos um erro aí bem baixo. Beleza, turma? Então a aula de hoje é isso, agradeço a atenção de todos, estarei disponível no chat, caso alguém tenha alguma dúvida, alguma pergunta, é só me contatar lá que a gente vai se falando. Grato a todos, bons estudos, até!